Bloodborne, ele me trouxe de volta pro mundo dos jogos. Lá para meados do lançamento de Bloodborne, eu era completamente viciado em jogo online. E não é o que você está pensando. Eu não jogava LoL ou coisa do tipo. Eu simplesmente jogava dois jogos: Minecraft e Plants vs Zombies Garden Warfare. E a minha vida no mundo dos videogames era basicamente aqueles dois jogos. Antes disso, eu era um cara muito apaixonado por jogos, onde eu sempre queria jogar algo novo, eu sempre queria experimentar. E eu sempre jogava muito os mesmos gêneros, querendo ou não. E o gênero que eu mais curtia era plataforma 3D. E eu ficava muito fechado naquilo. Mas por que eu tô comentando sobre tudo isso? Porque pra mim, o fator que era muito importante é que nenhum desses jogos eu tava jogando sozinho. Antes do PlayStation 4, eu jogava muito com meu irmão. E basicamente eu não sentia muita graça em jogar sozinho. Então, quando eu peguei o PlayStation 4, eu joguei online com as pessoas, tal, e ficava muito só nessa. Então, basicamente, naquela época, eu esqueci completamente como era você sentar sozinho e meio que se divertir sozinho. Até que um amigo meu falou pra mim sobre Bloodborne, Dark Souls e todo esse universo. E meio que explicando que o jogo ele tinha um sistema online e tinha até como o seu mundo ser invadido. E pra mim isso era uma loucura. Foi tipo assim, como assim, velho? Eu posso estar jogando normalmente, alguém entra lá pra simplesmente me matar e atrapalhar minha vida. Que foda. Eu fiquei muito curioso. E na época, como tinha acabado de sair o Bloodborne, eu fui de cara experimentar esse jogo. As minhas primeiras impressões sobre o jogo foi de uma frustração gigantesca. Eu morri tanto para esse jogo. Eu fiquei tanto tempo perdido no começo. E olha que hoje em dia eu vejo o quão linear o jogo é. Tipo assim, não tem muito para onde você se perder. E eu me perdi. E mesmo assim, eu fiquei com muita vontade de continuar. E eu não sei explicar o porquê. Pelo menos na época. Hoje em dia, eu percebo que um dos fatores que me prendeu tanto no jogo foi o seu estilo de combate. O estilo de combate do Bloodborne, ele é o estilo de Souls-like que mais se assemelha com Hack and Slash, entre muitas aspas. Bloodborne, ele tenta ser um jogo rápido. Ele tenta te fazer ir para cima dos seus inimigos. Ele quer que você vá para cima deles. Tanto que existe todo um sistema de vida em volta disso, onde se você tomar dano e você rebater depois de você tomar o dano, você recupera a vida. E isso é muito foda. É um fator muito legal. Esse estilo de gameplay do Souls-like, ele traz uma satisfação pessoal pra mim. Eu não sei se todo apreciador do gênero é assim, mas na minha visão, o que atrai muito pro gênero é que realmente parece que você está no combate. Eu não sei explicar muito bem o como de maneira melhor, mas realmente parece que eu estou caçando as feras. Realmente eu estou no meio de uma caçada, matando meus inimigos e eles podem me matar a qualquer instante. E pra mim eu fiquei tipo com gosto de tipo, assim, eu quero mais, eu quero ficar bom nesse jogo, eu quero melhorar. E quando você sai desse primeiro contato com o jogo para uma certa zona de conforto, o jogo ele não deixa de ser difícil, obviamente, mas ele se torna muito mais uma dança, onde você sabe o que tem que fazer, sabe o que precisa ser feito, e você sabe às vezes até como quebrar completamente o jogo e simplesmente passar de boa. E pra mim é uma parada muito legal de você ter essa evolução, de você perceber essa evolução. E como o jogo ele tem toda essa questão do sistema de RPG que eu nunca tinha experimentado, como eu disse, eu era viciado em jogo de plataforma. O jogo de plataforma é muito mais sobre controle,
sobre esquiva, tal, ou puzzle até. Não sobre evolução ou coisa do tipo. E pra mim, esse foi, querendo ou não, meu primeiro contato com qualquer elemento de RPG. Então foi fantástico, eu fiquei abismado. E eu ficava com medo de gastar meus pontos, só que ao mesmo tempo eu queria gastar. Eu queria ficar mais forte, eu queria ser o canhão de vidro. Eu queria toda a minha força, eu queria que todos os meus pontos fossem pra dar dano. E qualquer tapinha me matava. E por muito tempo eu sofri com isso, principalmente no Bloodborne. E com o passar eu fui redistribuindo melhor os pontos e hoje em dia eu tenho uma noção melhor sobre o jogo. E querendo ou não, a primeira jogatina sempre vai ser a pior. Um outro elemento que foi bastante importante para mim foi toda a questão de como o jogo ele apresenta a sua história. E como o jogo ele apresenta os seus mistérios. O Bloodborne, ele não é um jogo muito grande. Ele tenta passar certas áreas secretas, tal, só que são poucas e não é muita coisa. Mas mesmo assim, eu tive que ir atrás de vídeos e atrás de tutoriais por questões pessoais minhas mesmo. Eu acho que eu conseguiria achar essas coisas normalmente jogando. Eu acho que sim. Não é um absurdo de difícil. E é muito mais uma questão de você ler o item ou coisa do tipo do que realmente dar sorte. E por conta disso, eu descobri uma comunidade que pra mim era algo que muito diferente do que realmente era. Eu conhecia muito a comunidade de Minecraft, que eu amo esse jogo, adoro. E por conta disso, eu não entendia muito bem, eu não sabia, eu tinha uma certa noção que os jogos poderiam ter uma comunidade e tal, mas eu ficava pensando muito sobre se o jogo ele deixou de ser popular, a comunidade morria. Eu tinha essa mentalidade na época, antes de conhecer Bloodborne. Aí, conhecendo a comunidade, vendo os vídeos sobre, o pessoal comentando, fazendo build, fazendo cosplay de personagem e tal, eu fiquei totalmente animado para esse universo. Era uma parada muito divertida. E por conta disso, eu fui voltando mais sobre os jogos. Porque pra mim era uma parada muito sobre empresas e comércios e na minha visão eu não sabia de nada sobre o mundo dos jogos. Não sabia de nada. Então, o Bloodborne, ele me possibilitou de maneira muito indireta a conhecer o mundo indie, a conhecer outras comunidades, saber que talvez eu fosse capaz de criar algo um dia, que eu poderia criar algo. Mesmo hoje eu percebendo que é uma dificuldade muito maior do que a gente imagina. Porque, querendo ou não, com o passar do tempo a gente vai entendendo de verdade as coisas. O jogo, ele é fantástico. O jogo ele é muito bem feito. E por todos esses elementos de me fazer voltar a jogar videogame mais, fazer entender melhor sobre videogames, a conhecer pessoas, a conhecer canais, a conhecer comunidades. Esse é o meu jogo favorito. É o jogo que eu mais amo. E eu fico bastante triste quando eu percebo que Bloodborne ele tem uma real chance de virar Lost Media. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve. Até mais.